Fala rapaziadinha, beleza? Estava com saudade de Dr. Stone? O episódio de hoje tá insano, com o Senka ensinando até a fazer pólvora. Não vou enrolar muito, mas vou pedir para que você deixe seu like e sua inscrição. Isso me motiva a continuar trazendo recap para vocês. Tamo junto, então sem mais conversa, bora pro vídeo. O episódio 4 já começa daquele jeito. Senka coloca alguns materiais no chão e diz que já possui os 3 materiais para produzirem a pólvora. Rapaziada, tamo mais perto do que nunca de trocar a porradaria franca pela pólvora. Então feliz, Taiju pergunta se eles já possuem a pólvora. Senka responde que eles precisam somente misturar. Então corta para o que Senka diz ser uma aula de culinária. E galera, queria deixar só um disclaimer, um aviso aqui. Por mais que seja um anime, ele realmente tá ensinando a fazer pólvora. Então não tentem reproduzir em casa. Tamo junto. Senka então explica que o ingrediente número 1 é o enxofre, que eles conseguiram bastante nas águas termais. Já o ingrediente número 2 é o carvão. Em seguida ele explica que consegue bastante queimando madeira. E o último e mais difícil ingrediente é o nitrato de potássio. Então ele explica que levará um tempinho para fazer esse ingrediente. Mas logo em seguida, animado, ele explica que já havia preparado um pouquinho. Taiju, confuso, fica se perguntando onde ele já tinha ouvido falar do nitrato de potássio. Então, ele mesmo se responde, dizendo que Senka conseguiu o nitrato de potássio a partir do ácido nitro, aquela caverna do primeiro episódio, que eles usaram para fazer o elixir salva-vidas. Em seguida, misturando num saquinho, Senka explica que nitrato de potássio, enxofre e carvão vão todos juntos sendo misturados, e uma pitadinha de açúcar como ingrediente secreto para dar um pouquinho mais de poder. Eu acho que ele colocou o açúcar ali pra caso o Taiju fosse querer comer, velho. Não sei. Comenta aqui embaixo se isso é verdade, se o açúcar dá mais poder à pólvora. Então, ao despejar o açúcar na mistura, Senka informa que era glicose e que ele extraiu das uvas. Para finalizar a receita, Senka diz que precisa bater até ficar sólido. E quando ele iria começar a bater, Taiju junta uma pedra enorme para bater a pólvora, dizendo que ele sempre fazia o trabalho pesado. Nesse momento, então, Senka e Yuzuriha ficam assustados com a força do Taiju. E numa tentativa de impedir Taiju, Yuzuriha pergunta se ele tem certeza disso, explicando que ele pode bater tão forte e criar uma fagulha, que viesse a explodir tudo, igual uma pederneira. Então, nosso querido cientista explica que o Taiju não conseguiria a fagulha, batendo só pedra com pedra. Rapaziada, Dr. Stone também é cultura. Eu não sabia que pedra com pedra não gerava fagulhas. Então, pegando uma enorme pedra, Taiju começa a amaciar na nossa pólvorazinha. Enquanto Taiju está ali amassando a pedra e a Yuzuriha assistindo, Senka explica que uma pederneira não é feita só de pedra e que você não consegue uma fagulha sem um metal. Então, em seguida ele explica dizendo que você pode conseguir uma perita de ferro em águas termais perto de um vulcão. E se tocando do que ele acabou de falar e assimilando a força de Taiju, Senka já fica assustado, imaginando o que iria acontecer. Não deu outro, Taiju criou uma fagulha. E numa tentativa desesperada, eles tentam correr da explosão, cada um voando para um lado. Nessa explosão, eles acabam criando uma fumaça enorme. E se recuperando do ocorrido, ao se levantar, Senka tranquiliza todo mundo, dizendo que o cozido de pólvora foi um sucesso. E Yuzuriha, assustada, diz que não fazia ideia de que isso era tão poderoso. Para deixar Yuzuriha mais apreensiva ainda, Senka explica que já houveram diversos acidentes com estudantes, dizendo que a pólvora pode muito facilmente ser letal. Mano, então Yuzuriha pergunta o que todos nós gostaríamos de saber. Ela questiona se eles iriam partir para cima de Tsukasa com a pólvora. Parece que a equipe dos cientistas não está ali para brincadeiras. Para surpresa de todos, Senka nega. Ele diz que não irão utilizar a pólvora contra Tsukasa. Ele completa, dizendo que irão negociar. Então ele explica que Tsukasa não é alguém que não atende à razão. Então, refresca a memória de Taiju, lhe perguntando se ele lembrava do que Tsukasa havia falado a ele. O anime nos mostra aquela cena do Taiju defendendo Senka e Yuzuriha, e Tsukasa rindo da decisão ingênua de Taiju. Em seguida, completando seu raciocínio, Senka diz que, dependendo das circunstâncias, eles irão conseguir negociar. Enquanto eles tiverem uma arma de fogo, eles terão vantagem. E enquanto o anime mostra uma cena de Tsukasa correndo, Senka completa mais uma vez seu raciocínio, dizendo que, se as negociações não funcionarem, eles terão que fazer o que for preciso. Então a gente descobre que Tsukasa está correndo atrás de Senka, e no mesmo momento também está pensando que, se o Senka já tiver descobrido a pólvora, ele terá que fazer o necessário. Basicamente o necessário dos dois seria mandar um ao outro de arrasta pra cima. E enquanto Senka e Taiju estão numa tentativa de apagar o sinal de fumaça, Yuzuriha nota algo vindo da floresta. Ela chama os dois para mostrar o que ela havia avistado. Então, em choque, Senka visualiza outro sinal de fumaça. Yuzuriha pergunta se é Tsukasa, e Senka nega no mesmo instante, dizendo que é na direção oposta. E além disso, Tsukasa não tem motivos para revelar sua posição. Taiju então questiona o que poderia ser, e Senka afirma ser coincidência demais esse sinal ser uma resposta à fumaça deles. Senka afirma então que pode haver mais alguém vivo nesse mundo de pedra. Com essa afirmação, Taiju e Yuzuriha partem para apagar o fogo. Porém, Senka os repreende pedindo para esperar, dizendo que o povo local poderia achar que era um vulcão. Então, animado, ele diz para sinalizarem ainda mais, antes que fossem embora. Yuzuriha pergunta a Senka sobre Tsukasa saber sobre a localização deles. Animado, Senka diz que eles irão fazer um favor a Tsukasa, deixando ele saber aonde eles estão. Então, animado, Senka se questiona, se houvesse um conflito ali, o
que ele escolheria? A segurança ou o futuro? Após a conclusão da explicação, Taiju então pergunta se eles irão apagar ou acender o fogo. Senka manda acender. Em seguida, ouvimos várias explosões, e Senka dizendo que estão ficando sem pólvora. Então ele manda os dois jogarem qualquer coisa que queimasse na fogueira. Correndo, Taiju explica para Yuzuriha que eles deveriam pegar mais madeira. Senka, pensativo, explica que o sinal de fumaça poderia ser uma faca de 2 gumes, explicando que eles deixarão todos saberem onde eles estão. O anime corta para Tsukasa correndo contra o tempo para achar o Senka, e ele já desconfiava que o Senka estaria produzindo pólvora, pois além de durão, o cara também é inteligente. É um personagem roubado, isso sim. Ele afirma que já sabia disso quando viu aquelas conchas. E em um flashback, nos é mostrado Tsukasa pensando na explicação das 4 utilidades para conchas. E ele afirma que Senka escondeu a 4ª utilidade, já desconfiando que Tsukasa poderia ser uma ameaça, completando seu raciocínio. Tsukasa diz que Senka já estava planejando uma batalha contra ele no futuro próximo. Logo após, com Yuzuriha dando bobeira e coletando alguns gravetos, Tsukasa chega por trás, colocando a faca em seu pescoço. E enquanto Senka estava ali cuidando do fogo, Tsukasa chega com Yuzuriha feita de refém para intimidar Senka. Porém, despreocupado, Senka já afirma ter uma arma da ciência. Tsukasa então explica o porquê de temer tais armas. Ele diz que se o Senka continuar com a produção, a história da humanidade se repetirá e guerras irão acontecer. Então ele revela que não se importa de manchar as mãos para acabar com isso. Ameaçando Yuzuriha e antes de acabar com Senka, Tsukasa pede a receita do fluido a Senka, que estrala o pescoço e diz não ser gentil como Tsukasa, e afirma que só consegue descobrir as coisas com a lógica. Então, blefando, ele se mostra despreocupado com Yuzuriha. Brincando, diz que tem muita mulher dando sopa por aí. Para acabar com o blefe de Senka, Tsukasa corta os cabelos de Yuzuriha tão rápido que ele fica sem reação. Em seguida, ele diz para Senka não subestimar a inteligência dele, e diz para Senka que ele nunca havia enterrado a Yuzuriha, e afirma que a melhor escolha de Senka era ter enterrado a Yuzuriha num lugar longe de onde ela havia sido petrificada. Assim, ela não se tornaria refém. Então, após isso, Tsukasa questiona a sabedoria de Senka, se perguntando se foi por Taiju ou por Yuzuriha. Então, ele afirma que Senka havia feito pelos dois. Tsukasa explica que ele é admirado por muitos, mas revela não se importar. Já Senka possui amigos, dos quais ele se importa, e por isso Tsukasa afirma ter ganhado essa batalha. Yuzuriha corta Tsukasa, dizendo que gostou do corte e dizendo que era horrível lavar o cabelo no mundo de pedra. E em um ato heróico, Yuzuriha se propõe a se sacrificar pelo bem da humanidade, dizendo a Senka que, se Tsukasa não possuir a receita do Elixir, ele não poderá acabar com Senka. Então ela diz que Senka deve sobreviver para garantir o futuro de todos. Relutante com um sorriso, Senka dá ao Tsukasa a fórmula do Elixir. Ele explica que o fluido de reviver é composto por ácido nítrico e álcool. E essas são as palavras de Senka. Filtre a água milagrosa da caverna e misture com álcool que tenha sido destilado mais perto de 90% que puder. Proporção de 30% de água milagrosa para 70% de álcool. Se errar por alguns %, não vai reagir. Então reajuste usando uma pena de pássaro petrificada. O anime então corta para Taiju coletando alguns gravetos. E enquanto ele coletava, ele avista 3 sinais de fumaça e afirma que o povo dali poderia estar respondendo aos sinais de fumaça feitos por eles. E nisso, ele diz que não há mais dúvida, que são fumaças feitas por humanos. Então, em um breve momento, mostra que quem havia feito os sinais de fumaça havia sido uma mulher. Logo, corta para Tsukasa agradecendo Senka e dizendo que não há mais motivo para ele ficar vivo. Então, ele joga Yuzuriha no chão e parte para cima de Senka. Ele propõe que se Senka não cometesse o erro de desenvolver a civilização, ele deixaria Senka viver. Porém, Senka ri e pergunta por que ele prometeria isso. Então, Tsukasa diz que Senka nunca mente para a ciência e pede a Senka para prometer abandonar a ciência e a humanidade. E diz que se ele fizer isso, ele irá poupar sua vida. No passado de Senka, quando ele ainda era jovem, ele dizia que queria ir ao espaço. E enquanto seu professor elogiava seu sonho, Senka o corta dizendo que iria agora mesmo. Mas sendo sensato, ele disse ser só um garoto que não possuía conhecimento algum sobre a ciência. E saindo da sala de aula, ele disse que iria começar a estudar. Então ele começa a experimentar de tudo. Seu pai, naquele momento, enquanto leva ele para casa, diz não poder ajudar, mas explica que Senka pode aplicar a ciência de forma que pode realizar qualquer coisa. E diz que o Papai Noel irá fornecer todas as ferramentas que ele precisar. Naquele dia então, ao chegar no seu quarto, Senka se depara com diversos materiais de estudo. Depois daquele dia, Senka começa a pôr em prática seus estudos, já nos mostrando ser um verdadeiro prodígio da ciência. E nesse mesmo flashback, enquanto ele estava desenvolvendo um experimento com etanol, nos é mostrado ele conhecendo Taiju, que o protege de alguns valentões que decidem acabar com sua brincadeira. Após isso, nos próximos dias, ele desenvolve uma arma de eletricidade e decide dar o troco aos valentões. Com a amizade de Taiju e Senka formada, Taiju se mostra fazendo alguns trabalhos para Senka, indo em uma loja pedir alguns itens para seus experimentos. E ao passar do tempo, mostra que juntos, eles se dedicaram na construção do foguete que levariam eles ao espaço. Não exatamente eles, mas sim alguns brinquedinhos que possuíam as características de Yuzuriha, Taiju e Senka. Nosso episódio 4 então termina com Tsukasa tentando convencer Senka a abandonar a ciência. Porém, Senka afirma que Tsukasa iria mandá-lo de arrasta pra cima uma hora ou outra. Então, estralando o pescoço, ele manda Tsukasa terminar logo com isso. Numa conversa bonita de amizade entre Tsukasa e Senka, Tsukasa, com apenas um golpe na nuca, manda o Senka de arrasta pra cima, antes que Taiju pudesse chegar para salvar. Ia vencer essa batalha quem tivesse mais à frente do seu oponente. E pelo que tudo indica, Senka estava um pouco à frente, mas nem tanto assim, né? Já que o Tsukasa acabou mandando ele de arrasta pra cima. E o que vocês acham? Vocês acham que o Senka ainda tá vivo? E se ele estiver vivo, quem irá vencer essa batalha? Deixe seu comentário aqui embaixo, o que você tá achando do anime. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever, eu vou indo
indo nessa. Valeu, tamo junto!